Olá, boa noite. A gente vai estar começando hoje o estudo sobre o pecado. Creio que na verdade vai ser só esse estudo, né? Só esse vídeo, né, em relação a isso. Uma coisa que eu queria só falar aqui é que a gente não tem nenhuma pretensão de ser o dono da verdade, né, e fechar esse assunto aqui, de jeito nenhum. E também a gente vai estar expondo esse assunto com base na Bíblia, né? Por que eu estou falando isso? Tanto no Instagram quanto na nossa linha de transmissão que a gente está criando, existem pessoas que não são evangélicas. Então, se nós não queremos de forma nenhuma tá julgando, né, a crença de qualquer pessoa de forma nenhuma, a gente só está expondo um assunto com a base bíblica, tá? Mas qualquer pergunta, qualquer sugestão, qualquer enriquecimento que você tiver, você pode colocar nos comentários lá do Instagram, ou no YouTube, ou na lista de transmissão, no vídeo que você vai estar recebendo. E agradecer a você que está nos acompanhando, que está vendo, compartilhando o nosso trabalho, né, missionário, os estudos, que se for bom para você, se for bênção para você, compartilhe esses estudos. Mas vamos lá para o estudo, né, sobre o pecado. Eu queria logo começar aqui lendo o texto de Gênesis 3, versículo 6, a última parte do versículo, que diz assim: tomou do seu fruto, comeu e deu ao seu marido, que comeu também. Só esse texto aqui. Por que eu falo a questão do pecado? Porque existe um pecado apenas, tá? Todas as outras coisas que a gente entende como errado, né, e pecados, na verdade é consequência desse pecado aqui. O pecado chamado independência de Deus. Quando o homem decide tomar a decisão sem consultar aquilo que Deus estabeleceu na nossa vida como princípios. Então, a consequência dessa independência é que leva o homem a roubar, a usurpar, a fraudar, a corrupção, ao assassinato, ao homicídio, à pedofilia e todas as outras formas de comportamentos errados, né, que a gente estabelece como pecado, mas que na verdade existe o pecado, que é a independência do homem de Deus. É quando o homem decide agir por conta própria, sem levar em conta que existem princípios morais e sociais estabelecidos para que a gente viva bem, não só pessoalmente, como em sociedade, como em família, como em comunidade, seja no trabalho ou na sua vizinhança. E tudo isso está escrito aqui, esses princípios estão escritos aqui na Bíblia, né? Então, o pecado é a independência do homem de Deus, que leva o homem a praticar todo tipo de absurdo, ou cair nisso, né? Imagina uma árvore onde a raiz dela, a semente ali que gera a raiz, cresce e dá os seus frutos, né? Então, essa raiz, que é a independência do homem, da pessoa de Deus, dos princípios de Deus, ele vai se formando, ele vai crescendo, e esses frutos são essas atitudes erradas do homem, né, geradas pela independência dele de Deus, onde ele decide agir por conta própria. Eu não sei se você já fez isso, mas eu fiz já, quando junto com a minha mãe ou meu pai, quando dizia, não, já sou maior, já sei o que eu faço, e eu fazia as loucuras que eu fazia, eu tomava minhas decisões sem ouvir os conselhos que minha mãe ou meu pai me davam, e na maioria das vezes eu padeci muito, né, por andar de acordo com aquilo que eu achava que era correto, simplesmente porque eu já era maior de idade. Então é bem semelhante, né, a atitude nossa com os nossos pais é a nossa atitude com Deus. Eu queria ler um outro texto, só para finalizar esse vídeo, estamos entrando em 4 minutos. Juízes, o livro de Juízes, capítulo 17, versículo 6, que diz:
naquela época não havia rei em Israel e cada um fazia o que lhe parecia correto. Essa mesma advertência aqui, ele se encontra no mesmo livro, no último capítulo, no último versículo desse capítulo, que é o capítulo 21 de Juízes. E ele repete exatamente a mesma advertência. Diz assim: naquela época não havia rei em Israel e cada um fazia o que lhe parecia certo. Eu creio que esse versículo aqui ele expressa tudo em relação à independência do homem de Deus. Nós temos um rei, nós temos um Senhor, nós temos alguém que é o nosso Criador, que é Deus. Mas só que aqui, nessa época dos juízes, cada um fazia o que lhe parecia correto. Então, cada um tomava a sua atitude independente daquilo que eles entendiam como princípios de Deus, né? E interessante que o livro de Juízes ele vem logo após Josué. E provavelmente Josué não deixou um descendente, não deixou alguém que continuasse aquilo que ele recebeu de Moisés, os mandamentos, os princípios, que guiava o povo. Então, como não tinha ninguém, como não tinha uma pessoa sobre eles, um rei, né, um patriarca, então eles andavam de acordo com aquilo que eles achavam que era correto. E nem sempre aquilo que está no nosso coração é bom, é verdadeiro, é correto. Então a melhor coisa que nós temos é andar debaixo das orientações estabelecidas por Deus, e princípios estabelecidos por Deus. Então essa independência nossa que é o pecado na nossa vida e que nos leva a ter atitudes erradas, né? E viver uma vida longe desses princípios, né? Então essa é a independência nossa de achar que nós somos o dono da verdade, que nós conhecemos e que nós podemos decidir tudo, é que tem feito com que muitas pessoas pereçam e estejam vivendo hoje uma realidade de sofrimento e dor e dúvida e vazio e tristeza. Então a melhor coisa que tem é nós voltarmos para o Senhor, andarmos na dependência de Deus, buscarmos os conselhos do Senhor, buscarmos uma direção clara daquilo que Deus tem para a nossa vida, até porque ninguém conhece o futuro, ninguém conhece amanhã a não ser Deus. Então nada melhor do que parar um momento e buscar uma palavra de Deus, seja através da Bíblia, seja através de alguém que você conheça, que possa te dar uma direção, onde as consequências dessa atitude são as mínimas possíveis de erro, né, para você. Então, esse é o estudo, esse é o pecado, a independência nossa do Senhor. Então, esse é o pecado original na nossa vida. Que Deus te abençoe, continue seguindo, se esses estudos que a gente tem passado têm sido bênção para a sua vida, compartilhe, passe para outras pessoas. Muito obrigado por estar nos seguindo, estar orando por nós, estar ofertando da nossa vida, para o trabalho missionário que a gente realiza. E em setembro nós vamos estar indo embora, mas em nome de Jesus a gente vai continuar junto através dos vídeos, dos estudos, e a gente vai começar quando a gente estiver lá no campo missionário, na Jordânia, na Síria e na Somália. A gente vai estar mandando relatórios para vocês, a gente vai estar mandando pedidos de oração, nós vamos estar fazendo vídeos dos locais onde eu vou estar. Alguns desses vídeos eu vou pedir para vocês não colocar em rede social de forma nenhuma, porque onde a gente vai estar morando são locais de extremo perigo, risco e perseguição. Então a gente vai tentar fazer alguns vídeos e passar para vocês à medida possível, mas alguns vídeos eu vou pedir para que vocês não ponham em nenhuma rede social. Que Deus abençoe sua vida. Meu nome é Beethoven, meu nome é minha esposa é Gláucia. Estamos aqui para abençoar vocês. Boa noite, fica com Deus.